Meu amigo, eu vou começar um vídeo de 2012 do jeito errado, tá? O certo seria eu gravar a tela jogando e depois colocar o áudio por cima, mas eu não tô afim de editar vídeo, então eu vou fazer assim mesmo. Cara, o que basicamente eu quero falar nesse vídeo é que eu quero aprender todas as coisas e ao mesmo tempo eu não consigo aprender absolutamente nada. Eu sou programador desde 2019, quando eu comecei a estudar, né? Entrei na faculdade e tal. Antes disso eu já fazia alguma coisinha ou outra em HTML, CSS, mas nada profissional. Então eu entrei para a faculdade, mas efetivamente mesmo eu fui começar a ter uma experiência profissional em 2021. Não, 2020. Não, foi em 2021, dezembro de 2021, exatamente. Quando eu consegui meu primeiro freela. E nesse freela eu basicamente trabalhei com PHP e desenvolvendo uns sitezinhos bonitinhos. Mas o tempo foi passando, fui aprendendo novas tecnologias, JavaScript, jQuery, aprofundando também no PHP. Até que, bom, aí começou as coisas de verdade, né? Eu entrei pro estágio e nesse estágio numa grande empresa eu tive que aprender React, eu tive que aprender análise de dados com Python, tive que aprender sistemas de verdade, né? Eu não peguei, obviamente, tudo de programação, mas eu comecei a aprender coisas que é usado no mundo corporativo de verdade. Saí de lá, eu saí antes do estágio acabar porque eu consegui uma oportunidade de emprego e, acredite ou não, eu fui para analista sênior do estágio. Então eu fui de estagiário a analista sênior. Bom, porque o executivo-chefe ali da área, da empresa que eu entrei, ele era meu professor, então ele sabia do meu potencial. Ele tinha uma proximidade a mais ali comigo, né? Além de um currículo, então ele sabia o que eu sabia, ele sabia quanto eu poderia crescer e de verdade ele me deu uma oportunidade. E, bom, a minha cabeça explodiu porque eu saí de uma cobrança de estagiário com sisteminhas ali em Python, Flask, fazendo cron jobs e, enfim, alguns tipos de sistemas ali internos para sistemas de alta disponibilidade, de assim, atendimento que não poderiam cair, sabe? Não poderiam ter falhas, enfim. E isso, obviamente, me fez crescer muito mais, mas uma coisa que eu meio que percebi é que, cara, todo esse momento que eu estava aprendendo, né, e estou aprendendo ainda programação, eu tive a noção do que eu estava aprendendo e do quanto eu estava aprendendo. Então, se eu pegasse um dia para programar, assim, e fazer um projetinho, fazer um joguinho, qualquer coisa desse tipo, que foi como nasceu, por exemplo, o meu TCC, que eu fiz em C, eu programei do zero ali a minha game engine, enfim. Eu tinha a sensação de que eu estava aprendendo, eu tive a sensação do quanto eu estava evoluindo, eu conseguia mensurar tudo que eu estava fazendo e meio que isso nos últimos dias, assim, talvez no último ano, para ser mais específico, meio que eu perdi essa sensação, meio que eu perdi esse controle e eu comecei a cair numa bad trip, assim, de que na verdade isso aconteceu por causa da inteligência artificial. E eu comecei a me aprofundar mais nisso e cheguei na conclusão que sim, pode ser que sim. Eu acho que por estar usando muito IA, por estar usando muito a inteligência artificial, eu meio que não tô absorvendo nenhuma informação, eu tô só sendo um escravo de prompt. Então, eu comecei a pensar mais sobre isso e uma coisa que parece um pouco óbvia, mas na verdade não é muito, é que a IA
ela entrega conteúdo muito rápido, muito rápido. E ela tem praticamente conhecimento infinito ali. Mas eu não. A minha capacidade de aprender coisas, ela continua a mesma. A velocidade com que eu aprendo, o meu cérebro, ele funciona ainda meio que da mesma forma. E a sensação de aprender conforme eu fazia as coisas, muito provavelmente veio de eu pesquisar e fazer as coisas na mesma velocidade com que eu vinha aprendendo, sabe? E eu acho que é isso que me fez pensar que, na verdade, nossa, quanta madeira! Que, na verdade, eu perdi o time de fazer as coisas. E eu acho que é isso que esse que é o problema. Eu não consigo mais ter o time, sabe? Eu faço muita coisa, né? Tenho muitos projetos, tenho muitas ideias, ao mesmo tempo que eu não aprendo absolutamente nada, porque não sou eu que estou fazendo, eu estou só escrevendo um texto, e escrever texto eu já sei desde, sei lá, da primeira série, né, que hoje chamam de segundo ano, não sei quando que foi que eu aprendi a ler e escrever. Então meio que é isso, cara, eu tô estagnado na minha área, porque apesar de eu estar fazendo muita coisa, de eu conseguir gerar valor, eu não consigo aprender da mesma forma que eu aprendi antes, porque eu não estou acompanhando o modelo de fazer as coisas que eu estou levando. Meio que eu estou reduzindo meu tempo de produção, mas estagnei o meu tempo, minha capacidade de aprender coisas novas. E cara, isso tá me chateando bastante, me fazendo até assim me sentir mal. Estou me sentindo mal porque não consigo aprender ao mesmo tanto que eu consigo fazer as coisas, né? E pra ser sincero, talvez eu nem esteja fazendo as coisas, né? Só dando prompt ali. Então, o que verdadeiramente estou fazendo, né? E cara, isso me criou um sentimento assim de infelicidade com programação. Eu gosto muito de programar. Eu sempre gostei. Eu gosto de criar coisas, eu gosto de fazer coisas. E a partir do momento que eu não estou fazendo coisas, eu estou só escrevendo texto, eu meio que perdi o que me dava a felicidade de programar. Eu gosto de programar para criar coisas, mas eu não estou criando nada. Eu estou assistindo o computador fazer por mim. E isso que deu uma zoada assim na minha percepção da área, enfim. E bom, é mais ou menos isso que eu venho pensando. Nossa, não sei mais jogar Minecraft. Beleza. É mais ou menos isso que eu venho pensando e eu preciso resolver isso, né? E como é que eu vou resolver essa minha situação? Uma vez que eu percebi que eu não estou fazendo mais nada, que eu só estou assistindo coisas. Cara, eu vou tentar focar em alguma coisa por alguns meses, ou sei lá, por um mês inteiro pelo menos. Só que do jeito antigo para aprender de verdade. Por exemplo, eu gostaria de mudar minha stack, porque eu acho TypeScript um lixo. Só que apesar do mercado hoje em dia ter só vaga não, né? Mas muita vaga pedindo Node, né? E TypeScript. Eu acho uma stack lixo, eu acho a linguagem um lixo, né? E não me pergunte por quê, porque talvez eu não saiba explicar. Mas olha, eu acho o TypeScript um lixo. E bom, eu quero aprender Go ou C#. Eu meio que embarquei nesse negócio de aprender C# aí e tal, mas eu tenho um Mac e isso não é desculpa para não aprender, para não usar, porque é totalmente possível.
Ao mesmo tempo, algumas ferramentas assim, né, isso até professores assim de um curso que eu tenho, por exemplo, fala que geralmente os desenvolvedores C Sharp usam Windows, né? E, cara, não é desculpa, mas acho que também não é a linguagem que eu gostaria de aprender. Eu sou apaixonado por Lua, então pegaria uma linguagem mais próxima, tipo Go, que é meio que isso que eu vou fazer. Eu vou tentar gravar algum vídeo ou outro, vendo aqui o que eu aprendi, ou tentando ensinar, porque a melhor forma de aprender alguma coisa é ensinando o que você sabe. Não sei se vou conseguir, né? Mas, enfim. E fazer do jeito antigo, sabe? Não conseguir, em vez de pedir pra IA, ir lá pesquisar no Google, ver o que eu acho num Stack Overflow da vida. Talvez novos programadores nem saibam o que é um Stack Overflow, né? E cara, eu tô esperançoso de que isso me faça voltar a ter vontade de fazer coisas com programação. Eu realmente gosto muito de programar, não gostaria de perder essa minha habilidade, assim, de, sei lá, esses dias eu tava pensando em virar mecânico de moto, pra você ter ideia de quanto estou, né, um pouco ainda infeliz, só fazendo as coisas do jeito que estão agora. E, cara, já não tenha dúvida que eu já joguei isso no chat GPT da vida, e ele fala, não, agora é assim mesmo, porque na verdade os objetivos mudaram, né? Você não só faz código, você planeja, você faz arquitetura, você toma decisões e tal. Enfim, cara, eu gosto de programar, cara, eu gosto de tomar decisões, né? Apesar de fazer parte do meu trabalho, né? Desenhar arquitetura até que é legal, mas enfim, né? A parte divertida do meu trabalho é escrever código. E eu sei que no mercado de trabalho, não dá mais pra só escrever código. Não tem como, ainda mais com um pico de produtividade que um programador tem escrevendo código com IA, né? E eu acho que nenhuma empresa vai querer que você não use inteligência artificial, e acho que no trabalho eu também não deixaria de usar inteligência artificial, que seria um negacionismo meio burro. Ao mesmo tempo, cara, que para aprender não faz sentido eu usar IA para escrever um código por mim. Eu quero escrever um código bom, eu quero saber o que a linguagem faz, eu quero saber como resolver problemas, eu quero ter a condição de entrar no LeetCode, por exemplo, e saber resolver aquilo com a linguagem que eu sei, né? Hoje, por exemplo, eu conseguiria resolver com Python, mas eu quero aprender uma nova stack. Quero mudar a minha stack atual, que é Python e JavaScript. Eu quero trabalhar com outra coisa, porque essas linguagens estão sendo bosta de trabalhar. Quer dizer, não posso ser ingrato, né? Porque os meus salários são pagos com isso. Mas, sei lá, perdeu a graça, sabe? Então, meio que é isso. E também para me destacar no mercado, ganhar mais, enfim, alcançar novos patamares, eu acredito que uma stack como o Go me ajudaria a alcançar tudo isso. E é isso, não sei se faz sentido, se você se sente assim também, se você se sente estagnado e não conseguindo aprender da mesma maneira que aprendia antes. Mas, resumidamente, é isso, é uma questão de velocidade de informação versus velocidade de aprendizado. Diz aí o que você acha nos comentários, ou não também, meio que tanto faz. E é isso, falou.